Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou André Bucão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre otologia, né? Vou deixar você se apresentar. Oi, eu sou a Thalita Borges, sou médica veterinária, trabalho na área de dermatologia veterinária há algum tempo e ultimamente há 3 anos eu venho me especializando na área de otologia, que na verdade otologia não é uma especialidade ainda Uhum. dentro da veterinária, então eu não posso falar que eu sou otologista, não existe ainda a especialidade de otorrino também, então assim, a área de atendimento minha é dentro da dermatologia orelha, otites. Então, meus cursos de especialização são de otologia, mas assim, não existe uma área ainda bem definida na veterinária, então ainda fica a cargo dos dermatologistas. Uhum. E como é que você resolveu ir primeiro para dermato? Porque dermato é chata. Então, Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando o tutor procura um dermato, ele já esgotou quase todas as possibilidades. que o clínico já tentou, né? Exatamente. Então, tanto da dermato quanto da otologia, foi a mesma coisa. Eu sempre gostei da dermato na faculdade. Na verdade, eu fiz faculdade, talvez ele nem saiba, mas eu fiz faculdade por causa de um dermatologista que eu estava assistindo uma palestra de dermatologia com meu pai. Eu era criança ainda, eu fui numa palestra e era o Ronaldo Lucas que estava falando sobre veterinária, sobre dermatologia. E Ele é eu. o Ele é o. orientador do meu TCC, Ah, é? que eu tô terminando agora. Ah, legal. Só que é em endócrino. Ah, legal, mas tem tudo a ver, dermato e endócrino também. Então, assim, eu escutei uma palestra sobre alergia e, assim, ele é Ele é muito fenomenal, bom, assim, cara. de didática, de dar conteúdo. E eu tava eu acho que, sei lá, segundo grau na época, e escutei aquilo, ele falando qual das três sobre alergia, o que que podia ser, dermatite atópica, eu fiquei encantada. Falei, nossa, eu quero fazer veterinária, porque eu queria fazer medicina antes. E aí eu falei, não, eu quero fazer veterinária, eu quero ser isso aí, eu quero falar sobre isso. E fui desde o começo da faculdade gostando sempre de dermato. Mas aí eu me desviei um pouco para onco, fiquei gostando de outras coisas, mas a dermato sempre lá. E a dermato sempre foi algo que todo mundo falava, nossa, igual você acabou de falar, é a parte mais chata. E assim, 90%, 80%, eu não sei exatamente como estão esses dados hoje, mas a maioria da clínica geral é dermatológica. Então, assim, a pessoa sempre chega com um outro problema e dermatológico. A dermatologia está sempre lá, então não tem como o clínico não gostar de dermato, porque ela está lá. Não, assim, eu falo que é chato porque ela é muito É detalhe, né? cansativa e não é uma coisa que tem muito cura, você tem que ficar sempre manejando, tendo controle, e eu adoro isso, porque é sempre um Uhum. desafio, e eu gosto muito desses desafios. Aí eu fui para dentro da dermato, porque eu gosto muito dessa área. Dentro da dermato, os dermatos fazem exatamente com otite. Nossa, eu odeio otite. Então, esse é a mesma cara que você fez para dermato, os veterinários dermatologistas falam, eu odeio otite. Só que 90% dos pacientes que chegam têm otite. Então, assim, como que você odeia um negócio que Cara, você faz todo dia? Ele é assim, alérgico, ele eu não tem sou muito otite. fã de dermato exatamente porque é muito detalhe. E geralmente o tutor, ele quer um resultado rápido, coisa que não existe. Hoje o pensamento está diferente. No passado, quando eu comecei a dermato, o cliente chegava e falava: Uau, tem especialista na Hum. veterinária, lá para 2012. As pessoas ficavam assim, era o primeiro especialista. Hoje não, hoje já chega para mim um cliente com uma pastinha organizada sobre todos os especialistas que ele já foi. Ele chega sabendo que é uma doença crônica e ele veio pegar uma outra opinião ou em busca de um tratamento que use menos remédio, porque ele já Uhum. sabe que aquele paciente vai ter que usar remédio pro resto da vida. Então hoje está diferente. Então, eu acho isso legal, assim, a maturidade dos Do clientes, tutor do melhorou tutor, bastante. do cliente, do tutor, né? Ele já sabe que Uhum. o paciente tem aquilo sempre, então ele já busca outras soluções. E dentro disso veio a otologia, né? Que são as otites. Sempre tem otite, 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 e eu via muito acontecer complicações nas otites, porque a gente vai levando como uma coisa chata, como uma coisa que o animal alérgico, você cuida dele todo, mas você não consegue manejar a otite, se aquilo é chato, o cliente troca de veterinário, dermatologista, porque aquela otite está sempre recorrente. Mas E eu vejo muito também. O Tite é uma coisa que eu até gosto, eu não tenho nada contra, não. Eu não gosto. Não é que eu não gosto. É como eu falei, porque é muito detalhe. sim. E aí eu sempre acabo orientando assim, cara, se é algo crônico, procura um especialista. Uhum. Porque é quem vai conseguir resolver o seu problema.
Ou pelo menos manter ele controlado. Controlar. Resolver, não prometa isso. Manter ele controlado. Sim. Né? Diferente, no meu caso, que sou clínico, que eu vou ali no basicão. Então, às vezes, não vou resolver. E aí, geralmente, eu falo, mas otite é um negócio que eu até gosto de tratar. Não vou mentir, não. Eu gosto. Porque porque é diferente da dermatite, assim, cara, às vezes tem algumas que eu sei que eu vou levar tempo para conseguir resolver. E aí, com isso, eu vou mais tranquilo para fazer. Apesar de que a dermatite teoricamente, o mesmo esquema. Eu vou levar um tempo para fazer aquilo. Só que eu acho que se tem especialista, cara, para que eu vou quebrar minha cabeça? Porque eu acho que o problema não é tratar as doenças, tanto Sim. dermatológicas quanto otológicas. Você, clínico geral, vai conseguir tratar. Hoje tem uma gama de medicações na veterinária e usam até que nem precisa mais de usar os humanos. As medicações veterinárias Tem são bastante, excelentes. né? Então, assim, você vai tratar. O clínico geral vai tratar. O problema é depois que trata. Como que você faz a manutenção para não voltar, para aquela recidiva ser menor, para aquele paciente ter que ficar fazendo menos tratamentos por ano? Uhum. Paciente alérgico, ele tem pelo menos 3 crises de otite por ano. Como que você faz aquele paciente não ter aquelas 3 crises? Usar menos remédio para ele não ter que ficar dependendo de antibiótico depois. Então, essa é a intenção da otologia. E outro problema também é que as otites crônicas, 3, 4 crises por ano, já é considerado crônico isso. Vai modificando o conduto auditivo. Então, ele vai ficando mais grosso, hiperplásico, vai modificando tudo e leva a consequências dentro da bula timpânica, lá depois do conduto auditivo. Então, a pessoa pensa que é só uma otite externa. É uma otite externa, é só uma otite, trata, só que aquilo vai ficando crônico e modificando lá dentro. Modifica a tuba auditiva, modifica todo o órgão vestíbulo coclear mesmo, porque a orelha não é só uma orelha. É um órgão vestíbulo coclear. Então, ele é responsável pela audição, é responsável pelo equilíbrio, para manter o bicho em pé mesmo, para ele se nortear, assim. Então, ficar com a cabeça levantada. Então, não é só um órgão de audição. Então, não é só uma pele lá dentro. Por isso que ficou meio que no limbo. Não é só pele, mas não é uma área que acaba afetando o sistema neurológico, e o neurologista não entra tanto nessa área também. E ficou quem cuida disso? Por isso que eu fui para essa área. Eu me apaixonei não só pelas otites crônicas, mas pelas otites neurológicas, né? Que essa é a área que eu mais atuo. O paciente chega com head tilt, cabeça torta, com sintomas neurológicos, e a hora que você vai ver, otite E na maioria média. dos casos, ele não chega procurando por ser uma otite. Na verdade, as pessoas não sabem que que existe. Todo mundo, eu tenho no Google, pela busca, né? A gente dá para ver quem foi que mais buscou, quem te achou no site. E a maioria procura otorrino. Todo mundo, a hora que me acha procurando o otorrino. Eu não sou otorrino, nem existe na veterinária, porque eu não tenho rino, eu só tenho oto. E não existe, que o rino é do pneumo. E aí fica nessa. Na veterinária acaba tendo esse problema de... Vira uma bagunça, né? Então, no ser humano, né, tem o otorrino que cuida de nariz e orelha, porque eles são conectados. Não é o caso, mas eu estou fazendo uma especialização em rino agora justamente porque eu sinto falta de entender de tuba auditiva, porque ela sai de dentro do ouvido, vai para a garganta, então... E desemboca perto do nariz. É uma coisa que precisa... Acaba que tá tudo meio que conectado tudo conectado. Ali, né? Então, eu acho que na evolução da veterinária daqui a uns anos, porque essa história de curso de otologia, tem uns 5 anos que surgiu o primeiro curso de otologia. Não é uma coisa que todo mundo consegue fazer tantos cursos. Tem 2 e não é uma especialização ainda, são cursos ainda, só tem em São Paulo, agora tem no Rio. Então, acredito que daqui... quem sabe, 10, 20 anos, não sei, já existe a especialização otorrino, ou a gente já consiga direcionar melhor, talvez nem seja mais uma área do dermatologista no futuro. Então, eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que eu quis começar bem no comecinho para... Não, isso é bom, porque vai trazendo bagagem também, né? Porque, obviamente, você deve pegar alguns casos bem legais. Complicados. Não, tem casos que, justamente porque a gente não leva a sério a cronicidade, a gente não leva... eu me enquadro nessa. Como dermatologista, muito tempo, eu tratei como uma otite, é só alérgico, trata com remédio, então, tá tendo crise, trata de novo. Eu sempre tratei dessa forma, sem levar tão a sério o que a cronicidade da otite pode gerar.
Então, os animais braquicefálicos, principalmente, que são os que eu mais atendo, Pug e Bulldog são os principais, eles têm um defeito anatômico de tuba auditiva. Então, por causa desse defeito anatômico, eles podem nem ter tanta otite externa, mas a maioria das vezes eles são alérgicos e têm otite externa. E essa cronicidade vai levando a uma alteração muito grande na bula timpânica e eles ficam neurológicos. Eles vão parar no neurologista, que me encaminha. Então, assim, por um lado é ótimo, que já chega de mão beijada, né? Já chega com a tomografia, com os exames prontos, pronto, vai lá e faz uma autoendoscopia e resolve. Eu vou lá e resolvo assim também, né? Aí vai outro problema. Como é que resolve um problema anatômico, né? A gente, como é que um pug e um bulldog é um problema anatômico, infelizmente. Eu brinco que é a raça preferida do veterinário. Ótimo, mas assim, infelizmente, eu vou lá e resolvo momentaneamente, mas vai voltar a piorar, vai ter, já está tão crônico que não tem mais o que ser feito. Por isso que hoje a gente se preocupa com cronicidade. Então, é uma otite crônica e é uma raça braquicefálica, já faz o exame, já vamos fazer uma tomografia, um exame de imagem, eu já pelo menos lanço essa informação na consulta, falando, olha, seu paciente, ele é um braquicefálico, o seu cachorro. Então, ele vai no futuro ter um problema de otite média. Então, já vamos pedir uma tomografia, a pessoa, não, é caro, não quer fazer, mas na segunda otite ele já preocupa. E aí ele já sabe que ele tem que procurar um especialista e que ele vai passar por uma tomo. E já começa a tratar aquilo e não perde a orelha, igual a maioria dos casos. Antigamente, antes não, hoje em dia ainda, a maioria das otites crônicas, a pessoa olha e, não, é crônico, essa orelha está fechada e tem otite média, ablação. Aí vai lá e tira. O animal fica surdo por uma orelha que poderia ter sido salva. Então, por isso que é uma área que eu gosto tanto. Não, é bastante interessante, legal. Sim. E a autoendoscopia é essencial, né? É necessário. Nesse caso. É necessário, porque não é só diagnóstico, né? A autoendoscopia, por muito tempo, ela ficou com os endoscopistas, eles ainda fazem, porque a autoendoscopia é um exame de imagem. Então, o que é? É uma endoscopia de dentro do canal auditivo. Então, eu vou pegar um endoscópio igual do endoscopista, às vezes uma câmera rígida, flexível, mas vai ser igual do endoscopista. Só que eu não vou só tirar foto. Eu vou entrar, tirar foto, tratar, colher pólipo, igual o endoscopista poderia fazer. E facilita a visualização ali dentro, não né? só para visualizar, para lavar. Básico, não, o otoscópio convencional você não consegue ver muita coisa. Não é só porque o otoscópio convencional é ruim. Eu tenho um excelente, mas o animal está se mexendo. Então, você corre o risco naquele exame, né? Imagina você colocar a sua cara dentro da orelha, porque você tem que olhar no buraquinho. Se bem que o meu é digital, mas a maioria você tem que... Eu tenho digital lá. Você tem que colocar a sua cara num cachorro sentindo dor. E, assim, o risco é muito grande. Eu conheço veterinário que já foi mordido na cara, porque foi olhar a otite, então, hoje. Então, assim, hoje em dia tem recursos de otoscopia. Otoscopia é diferente de otoendoscopia. Então, assim, a otoscopia vai ver em consultório com otoscópio. Eu chego lá, olho com o otoscópio, que é necessário, fundamental. Toda consulta deveria ser igual. Você tem que auscultar o coração, você tem que olhar dentro da orelha. A gente pode perder muita coisa. Não é só quando tem uma otite que você tem que olhar naquela orelha. O clínico, principalmente, para encaminhar na hora certa, né? Pode ter pólipo, principalmente em gato. Então, é importantíssimo se olhar a orelha com otoscópio convencional. E depois, se necessário, quando o animal precisa de uma lavagem, por exemplo, esses Golden, Labrador, eles são muito cerominosos. Assim como eles produzem muito sebo na pele, descamação, eles produzem muita cera na orelha. E essa cera acaba levando a uma otite crônica, uma otite cerominosa, fica aquela orelha entupida de cera. Você tem que lavar mecanicamente mesmo. Chega lá, é com escovinha que se lava, mas com otoscópio, com o animal anestesiado, tudo pelos riscos, né? Dele se mexer, enfim, se machucar. Então, a otoendoscopia serve para essa lavagem, serve também para fazer a lavagem da bula timpânica, que são os pacientes com otite média, que são os pacientes com head tilt, e muitas vezes com sintoma nenhum, só com otite média comprovado na tomografia, isso é importante lembrar. Você pega um exame, o cachorro, principalmente bulldog, parece vaca, assim, eles não sentem dor, eles não sentem nada. Tá lá, o bulldog brincando no consultório. Você pega o exame dele, ele tá com bula timpânica rompida, lise óssea. Você fala, meu Deus, e o cachorro tá escutando. Eles não sentem nada. Então, a otoendoscopia é importante para isso, para tirar esse conteúdo que tem lá dentro da bula timpânica e lavar, enfim, para diagnóstico e tratar o problema também, né? E a questão da limpeza? Porque a grande maioria das vezes que eu vejo são os tutores perguntando, como é que eu limpo? Vamos lá. Tá sujo? Tem que limpar? Por quê?
A gente não Aham. precisa limpar a orelha de um animal saudável. Assim, graças a Deus, foi-se o tempo. Hoje tem muito vídeo no TikTok falando mal disso já e se espalhou, graças a Deus, mostrando que não se faz mais aquela coisa absurda de enfiar uma que era? Uma Pinça pinça na e com orelha no banho algodão. do banho tosa, né? Passava uma pinça, arrancava todos os pelos e fazia aquela lavagem em Uhum. banho tosa toda semana. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Então, assim, e também o clínico também não deve receitar limpeza de rotina. Não precisa limpar. O nosso organismo e o organismo dos, inclusive a gente também não precisa limpar. Os animais, eles possuem um processo chamado migração epitelial. Então, o conduto auditivo é um tubo em formato de L, né? Uhum. E esse tubo, ele tem tipo anéis, assim, como se fosse uma espiral mesmo, só que muito curtinho, a gente não consegue visualizar isso, que eles fazem com que essa cera consiga sair em espiral mesmo, fazendo um processo de migração epitelial. Então, a Uhum. célula vai nascendo de um lado e vai saindo até o final. Isso é natural, todo cachorro faz. Mas tem alguns animais que são mais ceruminosos, como o golden e o labrador. Então, eles produzem muita cera. E aí, se produziu muita cera, tá tudo bem, deixa a cera lá. Agora, se produziu muita cera e é alérgico, aí ele tem uma orelha inflamada com cera, pronto, otite. Então, se é um animal que produz muita cera e tem a orelha pendular e entra na água, aí, pronto, vai dar otite. Aí, nesses pacientes, eu preciso fazer um serominolítico, um tratamento de limpeza, com produtos específicos de limpar a cera. Na veterinária tem muito serominolítico, Tem. não é com cotonete, nada disso. Coloca o remedinho lá dentro, faz a massagem, que é o mais importante, é a Até massagem para para poder soltar. espalhar e É soltar como se ali. fosse assim, você pega uma panela engordurada, então Aham. não adianta você tacar água, aquela gordura vai continuar. Então você coloca o remédio e como se fosse o detergente aquele remédio. Aí você pega a panela engordurada, põe detergente, não adianta também. Você precisa da bucha para esfregar. Então, a bucha seria a massagem. Você está apertando o canal e fazendo um buraquinho, é um tubo, né? O canal auditivo. Uhum. Então, aquele tubo está batendo um no outro e despregando toda a cera, que o serominolítico está lá para dissolver e despregar aquela cera. E aí, o mais importante é a chacoalhada. É, porque é o Depois que que vai ajudar chacoalha, a. a cera sai. Se você faz tudo isso, despregou a cera, desgrudou tudo, encheu de remédio lá dentro, aí você vem com um cotonete e Você empurra empurra tudo, tudo lá para dentro. pronto, vira uma pedra de cera. Por isso que o cotonete nunca deve ser usado. Usa só o serominolítico, faz a massagem muito bem feita e espera o cachorro sacudir. Ele tem que sacudir Uhum. várias vezes e, naturalmente, pela migração epitelial, aquela cera sai. Aí, frequência, tudo isso depende da doença, do motivo de Uhum. precisar limpar aquela orelha ou não. Entendi. Então, no caso, seria limpeza só Se para nessa, tratamento. só para tratamento. Preventivo, assim, se o animal. Não é tratamento de otite, tratamento de cerumen. Se o Uhum. animal produz muita cera, tem que limpar, se Entendi. precisar. É Como que porque você vai ainda. saber? Olhando. É, não, porque ainda tem muita procura. Essa semana mesmo, a pessoa queria marcar exatamente só para olhar e limpar o ouvido. Muitas vezes vem do pet shop com essa instrução, do banho tosa. É um gato, quase não sai de casa. Ela que Não, gato cismou principalmente. Gato eu não passo serominolítico, raramente. A não ser essa semana eu atendi um esfinx. Ele tem sebo no corpo inteiro. aquilo ali. Então, assim, a orelha dele era cheia de sebo. Naquele caso, eu precisei de um serominolítico. Mas gato, Uhum. normalmente, Foi, quanto menos mexe, melhor, né? é, Deixa e, é- o e aí bichinho quando eu quieto olhei, eu lá. falei pra ela, não tem nada, tá limpo. Não Não tem precisa que limpar. preocupar. Não tem que limpar. A gente fica lá querendo humanizar o bicho, enchendo ele de tratamento, querendo fazer coisas que não deve, aí vem doença. Ah, e é como você falou, a grande maioria desses produtos tem que ser bem indicados nesses Tem, e é casos. importante também que o clínico geral leia o rótulo, que está tudo explicado. Porque a gente na veterinária, não estou falando mal Uhum. de clínicos, eu sou assim, a maioria nós somos assim. A gente tem nossos remedinhos de estimação, né? Então, assim, eu sou acostumada a passar aquele serominolítico e vou sempre com ele. Mas não é assim. Tem um serominolítico que é mais indicado porque tem o pH neutro, tem outro que tem o pH ácido. E tudo bem, vai ser indicado em alguns casos. Tem outros que são indicados para pacientes que produzem mais cera, outros que são mais para animal alérgico, que vai melhorar aquele microbioma. Então, cada serominolítico tem uma indicação. Mas a verdade é que a gente é meio que acostumada, vamos passar, acostumada a usar um que a gente gosta e fica usando Uhum. sempre, mas tem que ler a bula de cada um e entender o que tem no produto, falar com o representante, entender quanto que cada um é indicado, né? Porque
Porque tem tanto cerominolítico no mercado hoje Tem que eu mesmo. fico até confusa. Tem dia... E o tanto que muda de fórmula também. Tem um que tem um nome, depois mudou a fórmula, depois Aí tem... muda rótulo, muda Aí, embalagem. aí você fica doida. Né? E tava comentando a questão de pet shop. O que chega muitas vezes para mim é pegou otite no pet shop, né? E não é bem assim, Não, né? antigamente se dividia as otites, bem antes mesmo, era dividido mesmo em otites, falava assim, as causas de base, os Uhum, fatores predisponentes, que é um desses fatores, né? Era a orelha pendular, água no banho, são vários fatores que falavam que aquilo causava otite. Então, por uhum. exemplo, Cocker Spaniel tem otite, porque ele tem a orelha tampando assim. O animal que eu mais atendo é o Bulldog e a orelha dele é Em assim, pé. não cai por nada. Então, assim, não tem mais. Hoje caiu essa história de caiu água no banho, então causou otite. Não é bem isso. O animal está tomando um banho com um produto que você não sabe se precisa. A maioria das vezes é Shih Tzu, super alérgico, que está usando um produto que é irritante, ficou com secador lá dentro, colocou um algodão que pode ter esquecido, um fiapinho de algodão, porque não usou algodão convencional dentro da orelha. São vários fatores, mas o mais importante é saber que a água não é esse fator. Porque na A maioria das gente vezes a lava a queixa orelha principal é assim: foi tomar banho e voltou com ontem e otite. voltou com otite, voltou Mas ele incomodado. ficou com secador na cabeça, não sei quanto tempo. Ele usou um pré-banho com sabão de coco, porque você levou seu shampoo. Às vezes o paciente é alérgico, você leva seu shampoo, mas o pet shop usou um banho para deixar ele limpinho, porque você reclama que ele ficou sujo. Porque vai ficar sujo se for usar sabão, shampoo terapêutico. Não vai lavar direito. A É, verdade é essa. Aí o que você faz? Você porque usa a um, função dele não é. não é lavar, é ser um tratamento. Uhum, Então, assim, dá uma lavadinha, mas não sai um maltês branquinho. Aí você vai reclama uhum. pro pet shop que meu cachorro não ficou branco. O que eles fazem? E eu já vi muito dono do pet shop nem saber disso. Que a pessoa tem lá, às vezes o banhista, que tem excelentes banhistas, mas tem uns que levam escondido sabão de coco, porque foi proibido. Eles levam a barrinha de sabão de coco escondido e vai lá e esfrega a patinha do cachorro branco, porque sabe que se ele não ficar, se não lavar direito, o dono vai reclamar. Então, às vezes, você não sabe o produto que estão utilizando no animal. E aquele secador quente, secador é uma fonte de calor no animal que tem uma predisposição de ser alérgico. Então, tudo isso pode causar otite, não foi o banho. Então, Uhum. água no banho não causa otite. Porque como eu falei, na maioria das vezes é a queixa Não. principal quando o Eu povo lavo a chega, orelha né? com água. O animal vem fazer lavagem otológica, na Uhum. maioria das vezes é É com soro água. fisiológico, a maioria é soro fisiológico, mas tem alguns pacientes que não podem. Eu tenho que lavar com água. E eu não vou causar uma otite lavando aquela orelha. Não. A água não causa otite. A não ser que você tenha Tem vários realmente uma pacientes, predisposição. a não ser que você tenha predisposição. Eu tenho vários pacientes, tem um canil de Goldens que eles nadam todos os dias. E a maioria não tem otite. Eles ficam com problema aqui, porque o Golden dá alergia, sim, no pescoço dele fica cheio de aquele pelo enferrujado, né? Porque é a área que tem mais predisposição a manifestar alergia nele, é essa da raça. E não tem otite. E nada todo dia. Então, a água não causa otite. A E, alergia causa otite. e quais são as causas mais comuns dessas otites? Tá. Então. Alergia é quase 100% dermatite atópica, é o principal fator. Muitas vezes o animal com alergia, ele nem lambe pata, nem tem coceira no corpo, não tem nenhum dos sintomas clássicos, só tem otite. Então, o animal, só tem otite, mas não coça, não tem isso, não tem aquilo. Pode ser alergia, principalmente alimentar, pode causar só otite. Então, o principal mesmo é otite, alergia. Outro fator importante hoje em dia é o colesteatoma, porque no meu caso, assim, a minha casuística é um pouco mais, como eu atendo quase que Uhum. só otite, vem muito paciente com colesteatoma. Colesteatoma é um conteúdo que é produzido dentro da bula timpânica que faz o animal ter otite média e ficar com sintomas neurológicos. Então, hoje, assim, na grande maioria dos meus pacientes, eles têm colesteatoma, que é diagnosticado só por tomografia. Então, é a minha segunda causa principal. E tem outro fator importante também, que são as doenças autoimunes. Muitas vezes o animal só tem uma úlcera na orelha e aquilo lá é uma doença autoimune. Então, é uma das otites também é por essas doenças. Mas é mais raro. A maioria é alérgico mesmo. E, e você citou a questão dos pólipos também, né? Eles Sim. causam muito problema? Tudo que é crônico
cresce. Então, o problema não nasce um pólipo do nada. É a cronicidade de alguma coisa. Que, então, assim, a pele vai crescendo, vai fazendo uma hiperplasia, e aquelas glândulas de dentro da orelha são glândulas ceruminosas modificadas, e elas vão crescendo, crescendo. Se está muito crônico, vai crescendo e fechando o tubinho. Que é o conduto auditivo, é um tubo, ele vai fechando. Quanto mais fecha, mais produz cera e mais vai inflamando. E aquela inflamação pode lançar, né, alguma coisa peduncular, que é o pólipo. Isso em cães. Então, é comum ter pólipos em cães e otites hiperplásicas, otites crônicas hiperplásicas. Vai fechando e fazendo pólipos. É comum também pólipo em gato. Aí já é um pouquinho diferente. Aquele paciente que nunca teve otite antes, de repente ficou com a cabecinha torta. Porque eles têm muito pólipo inflamatório nasofaríngeo. Então, a nasofaringe do gato, dos animais, é totalmente conectada, é uma região do lado da bula timpânica. Então, lá dentro tá do lado, sai da garganta e chega lá na orelha. E eles têm muito pólipo em nasofaringe e em bula timpânica. Lá no final, bula timpânica ou no conduto. Então, gato é bem comum mesmo o pólipo. E aí, nesse caso, é só cirúrgico. Cirúrgico. Não remoção de orelha, cirurgia de endoscopia. Exatamente. Microcirurgia, Retirar né? os pólipos. Retirar o pólipo. Então, se for no conduto auditivo externo, né, canal vertical e horizontal, você vai lá com o endoscópio e remove aquele pólipo. Se for, a gente sabe disso com a tomografia, se ele tiver sintoma neurológico, a gente faz a tomografia ou a ressonância e vê se o pólipo é dentro da orelha média ou na nasofaringe. Se for nasofaringe, chama um endoscopista, que eu não faço, eu só mexo com a orelha. Certo. E se for, porque às vezes é na nasofaringe, mas está lá causando um incômodo na orelha também, porque está muito próximo, ele cresce demais. Então, sempre tomografia nesses casos, né? Se tiver uma suspeita de uma otite média, uma alteração neurológica no gato, de sintoma vestibular, né? Head tilt, miose, qualquer sintoma neurológico, pode suspeitar de pólipo, porque você nem sempre vai ver ele lá com otoscópio, né? Ele pode estar atrás da bula. E aí é a microcirurgia, que vai lá, perfura o tímpano, remove o pólipo e depois regenera esse tímpano. Tranquilo. Eu sei que eu tenho. O meu é perfurado. As pessoas Levou morrem de medo. 10 anos para cicatrizar, mas... Não, em casa é muito mais tranquilo. Eu faço com a autoendoscopia, eu perfuro o tímpano de vários pacientes e cicatriza muito rápido, assim, menos de 60 dias. Não. No meu caso é porque eu não cuidei mesmo. E eu perfurei ele com cotonete. Ai, meu Deus, não. Pô, eu mesmo perfurei ele com cotonete, eu moleque, criança, e aí muita infecção depois recorrente. Em criança se faz um procedimento bem parecido que se faz em gato. Criança que tem muita rinite, aí fica sempre alérgica, rinite, otite, vai produzindo muito sebo, muito catarro, e gato faz muito isso. Então, essa semana mesmo eu fiz com um pneumologista um paciente que ele precisou fazer rinoscopia para entender aquela rinite crônica. Na hora que foi ver, ele tinha otite média também, estava com a cabecinha torta, porque ele tinha pus, tanto no nariz e tudo conectado, bula timpânica cheia de pus. E aí, nesse caso, o tratamento era perfurar o tímpano. Perfura o tímpano e lava, tira aquele... Mas não podia ser um furinho, porque o tímpano cicatriza muito rápido. E o conteúdo continua lá dentro. Então, tem que ser um furão no tímpano para ele demorar aí uns 60 dias, mais tempo para cicatrizar. Mas aí, nesse caso, é um furo controlado. É controlado, com certeza. A gente direciona, vai para longe dos ossinhos, vai para longe, tem, no caso, assim, como se fosse um relógio, eu vou lá no horário 5 horas, no buraquinho certinho, para fazer um furinho. Porque eu falei, na verdade, assim, o meu levou bastante tempo, porque, na verdade, ele não foi perfurado, ele foi estourado. Não, isso depende da região. E aí ele se mantém vibrando, isso complica para a própria cicatrização. Então, falando, não foi um furinho controlado, eu estourei ele mesmo. Eles faz muito isso em gatos. Você vai lá e faz um furinho para drenar aquele conteúdo, né? Existe até um tratamento que eu tenho feito agora, que é o carretel, que se usa muito isso na medicina humana, né? Que é um... Eu sempre tive problema, eu sempre tive problema na vida. Tanto que Você é um gato catarrento, né? Os gatos catarrentos sempre têm otite. 10% desse lado e 40% desse lado. Nossa, e você teve que usar o carretel, então. O carretel é como se for... Hoje em dia fazem ele 3D, inclusive, é bem legal. É tipo um carretelzinho, uma bolinha. É pequenininho. Que você encaixa ele lá no buraquinho que você faz no tímpano para manter aquele tímpano sempre aberto, drenando aquela secreção, né? Eu fiz, e aí ele vai saindo sozinho depois. O ideal é que ele demore, né? Mas... Cara, eu devia ter 5, 6 anos. Com quase 50, então não lembro muito bem, não. Sua mãe que vai lembrar. Mas eu lembro que eu fiz exatamente porque eu sempre tive muito problema.
Aí você tem né? que manter aquele tímpano aberto para parar de ter tanto problema, né? E Então, as aí... pessoas morrem de medo disso. Ah, tem que furar o tímpano. Meu Deus, ele vai sentir dor. Não, dor ele tá agora com otite. Se a Uhum. gente resolver, vai resolver a dor dele. Tímpano furado não dói, assim, igual as pessoas Não, pensam. quando eu estourei o mesmo, eu percebi porque eu estava no terceiro jardim. E aí a pessoa que estava sentada do meu lado falou, ó, tá sangrando. Eu falei, deve ser nada não. Aí é que eu fui descobrir que eu tinha estourado meu tímpano. É. Então, realmente, assim, não tem dor Uhum. absurda que você vá... Sim. É um incômodo, né? É, é. E aí, no caso, os cirúrgicos seriam atualmente mais essas retiradas de pólipo e drenagem, porque antigamente se fazia muita ablação. É, fazia muita ablação para otite crônica, então aquela Uhum, orelha que está fechada e a pessoa pensa que não vai conseguir abrir. Mas tem tratamento para abrir, para uhum, diminuir aquela hiperplasia. É porque o próprio cliente cansa, né? Ah, eu tratei, mais volta, tratei, mais volta. Mas justamente você vai tratar, mas na primeira consulta eu já falo, vamos tratar. Mas qualquer um consegue tratar. O mais importante é, depois que tratar, não desiste, vem no retorno, porque a gente vai fazer a parte mais importante, que é fazer não voltar. Não voltar a ter otite daqui 2 meses. Então, assim, a gente consegue fazer aquela orelha se manter aberta. uhum, E aí, se mantendo aberta, ele diminui pólipo, diminui chance de otite recorrente. Antigamente se fazia otite, cirurgia de ablação porque a otite é muito crônica. E porque tá uhum. com pus, porque não consegue mais tratar. Então, não se E, faz isso mais, né? na verdade, também, muitas vezes, você resolveu aquele problema ali, o tutor já fica meio que satisfeito e fala, beleza, resolveu. E Sim, não a se culpa não é do preocupa, veterinário, não. e não se preocupa com essa questão da cronicidade, Sim. né? E a É o que eu cronicidade costumo, leva a uma otite externa a virar otite média. é o que eu converso muito com os meus clientes. Falo, ó, tem que ver se já não está crônico, se o tratamento não vai precisar ser mais direcionado, Uhum. se a gente vai precisar fazer por mais tempo, como é que a gente vai fazer o controle disso. Uhum. Obviamente, como eu digo, no meu basicão ali, Sim. né? Porque até que eu nem pego tanto otite hoje em dia, Porque não, hoje as assim. pessoas já estão nos especialistas, né? Uhum, Então, já sabe que é crônico, já vai para o especialista. Então, antigamente não, só ficava na mão do clínico. Ia no especialista em último caso. Hoje não, primeira vez que o veterinário foi, meu cachorro tá com problema de pele, já vim no dermato logo. Hoje em uhum. dia acontece. É, Porque é, tem mais, as pessoas estão mais sabendo mais das coisas hoje, né? e a própria evolução da veterinária, né, acabou Uhum, levando a isso também, né? uhum, Porque nem se falava em pensar, vai ter um especialista em orelha, por assim dizer, bem sim, a grosso modo, né? Porque e a otite é uma das grandes casuísticas, acho que em todos as clínicas, né? sim. A dermato é a principal e dentro da dermato é a otite. Então, E você acha que geralmente não se dá a devida importância para essas otites? com certeza. As otites são muito negligenciadas porque assim, vai resolver. Então você não dá importância, porque quando recidivar, quando piorar, não vai estar com você mais. Então, já procurou o outro, porque o tratamento deu certo, mas voltou. Então, Uhum, assim, as otites são muito negligenciadas, porque volta, porque trata, resolve, e você ignora aquilo. Pronto, resolveu. Mas não resolveu. Tá lá, aquela otite tá lá sempre. Você tem que fazer manutenção. Uma vez na semana, remédio, duas, não sei, mas aquele cachorro precisa ficar voltando sempre para ver se não tá piorando, se não tá. Então, você tem que para sempre usar remédio. Já vi isso no primeiro dia, ó, esse cachorro vai usar remédio na orelha para sempre. O cliente fica assustado. Tipo, nossa, eu vim aqui para resolver o problema, você tá falando que vai me dar remédio para sempre? Sim. Se eu te falasse que você tem diabetes, você saberia que você vai ter que tomar insulina para sempre? Se eu te falasse que você tem pressão alta, você sabe que você vai ter que tratar para sempre. Você vai tratar a otite para sempre. Só que você não vai tratar com antibiótico, com 1.000 remédios. Você vai usar um anti-inflamatório de vez em quando, uma vez na semana. Vamos fazer a limpeza. Fica vindo no veterinário a cada 2 meses para eu olhar se não está crescendo pólipo, se precisa de uma lavagem. Então, para sempre em acompanhamento. então, a gente pode dizer que o sucesso do tratamento estaria nesse No acompanhamento. acompanhamento, com certeza. Porque o sucesso tratar não é difícil. Não. Tratar otite todo mundo trata. Não é Uhum. difícil. Mas Eu, o eu depois acho que que, é na difícil. verdade, o que acontece é que a grande maioria trata, mas não busca a causa. Exato. Também, mas mesmo sabendo a causa. Então a gente sabe que aquele animal tem otite porque ele é alérgico. Aí você trata ele com remédio para alergia.
Remédio para alergia melhora tudo. Ele Uhum. para de se coçar, ele para de se lamber, ele para de ter crise depois do banho, ele melhora tudo, mas continua tendo otite. Porque otite é um bicho difícil mesmo. É esse que é o problema. Os remédios de dermatite atópica resolvem tudo, menos a otite. Como que resolve a otite? Remédio da dentro da orelha. Então, a grande maioria das otites, elas devem ser tratadas com medicamento tópico. Sim, todas. Hoje em dia, Todas. todas otites. Todas otites. Deixa eu pensar se tem alguma que não, mas sim, todas medicação tópica. Uhum. Precisa de remédio lá dentro, porque o remédio antibiótico, por exemplo, ele não chega. Ele não vai chegar. Você tem que usar, antigamente se usava antibiótico. 30 dias de cefalexina, não chega na orelha. A orelha não melhora. Nem para pele a gente usa mais tantos remédios assim, né? Até para pele, é shampoo, é tópico. O cliente, quando vai em mim, reclama. Nossa, mas eu tenho que entrar na rotina de skincare com esse cachorro, sim. É mousse na pata 3 vezes no dia. Porque, na verdade, o medicamento tópico, nesse caso, você vai conseguir... Tem muito mais sucesso porque você vai direto, né? Você tá passando o remédio no problema. Você não tá dando remédio na veia para esse remédio ultrapassar todas as barreiras e conseguir chegar até aquela bactéria ou aquele fungo, ou conseguir chegar naquela célula e fazer ela produzir menos sebo. Então, o remédio sistêmico demora para fazer isso, a não ser... Não estou falando que não precisa. Ah, não, sim, mas... O animal alérgico precisa controlar com medicação sistêmica. Então, assim, tem muitas medicações sistêmicas, injetável, oral, mas tem medicações que controlam o animal alérgico. Então, você diminuiu a inflamação daquela orelha. Mas e aí, agora, lá dentro? Eu preciso diminuir um pouco mais, porque só o remédio não resolveu. Então, eu preciso de uma pomadinha, um óleo, enfim, tem várias opções. Você acaba tendo que tópicas. manter aquela pele ali dentro Sim. saudável. Sim. E é uma pele que já está toda... Já chega muito, muito destruída. Não chega uma orelhinha que, nossa, ele acabou de desenvolver alergia, Nunca. é a primeira otite dele. Não é. Ele já teve 6, 7 anos de otite crônica, então quando você não consegue entrar com otoscópio, porque está tudo fechado. Então, não é algo simples. E tudo crônico precisa de tratamento para o resto da vida. Então, a gente vai ter que usar remédio tópico, não é todo dia. Manutenção pode ser uma vez na semana, depende do paciente. Tem paciente meu que está fazendo tratamento com umas gotinhas no ouvido uma vez na semana e vem comigo a cada 3 meses para eu fazer citologia e ver se está se mantendo a população ok. E outra coisa que é importante a gente lembrar, que a gente não vai basear o tratamento de acordo com os exames. Tem uma paciente que é assim, ela tem muita malacésia na orelha e tá tudo bem, deixa aquela malacésia quieta. Porque ela tá controlada, ela não tem menencefalite, ela não coça a cabeça, ela tá totalmente controlada, ela não tem nenhum sintoma, não fica vermelha, não tem nada. Mas se eu for lá agora e coletar uma citologia da orelha dela, vem assim, ó, um campo minado de malacésia. Tanto que ela chegou para mim desse jeito, com 1000 tratamentos, porque ninguém conseguia resolver a malacésia. Falei, vamos parar tudo? Ela tá coçando? Não. Ela sacode a cabeça? Não. Ela tem alguma coisa? Não. Por que a gente tá tratando essa malacésia? Deixa ela quieta aí. E foi o que resolveu. Hoje eu controlo a cera, porque se a gente deixa acumular muita cera, a malacésia faz a festa. Então, hoje a gente controla a cera dessa paciente com medicação específica, manipulada para ela, para diminuir a inflamação da orelha e controlar a cera. E a cada 3 meses ela vem comigo, eu faço uma citologia. Se estiver mantendo uma população ok de malacésia, sem ter inflamação, sem ter nada, deixa a bichinha quieta lá. É porque, na verdade, tudo depende do equilíbrio, não é? Com certeza. Se aquela população de malacésia está ali, mas está conseguindo manter o equilíbrio, Faz não está parte do causando microbioma. sinal clínico. E também tem que ver se o dono está reclamando, né? Porque a gente tem que tratar o animal e tem que resolver a queixa do tutor também, né? A gente tem que entender, a tutora não reclamava, ela ia no veterinário porque alguém mandou ela ir, porque achou um exame, alguma coisa no exame. Aí achou de novo alguma coisa no exame, aí ela não parava, era um ciclo de veterinário porque tratando aquela orelha que não melhorava. E ela não tinha queixa nenhuma e a cachorra não tem queixa nenhuma. Falei, vamos parar tudo? E resolveu. E nesse caso, provavelmente podia estar causando irritação também ali, e Excesso aí, de remédio, consequentemente, com ela certeza. começa a coçar mais. Não, ela não coçava, você acredita? É mesmo? Falei, gente, como é que a cachorra não tem nada e tá tratando por quê? E é isso, porque realmente, quando você vê o exame dela, assusta. Você fala, meu Deus, mas faz parte da microbiota dela. Tem gente que tem uma população maior de micro-organismos em determinados lugares. E se tiver tudo em harmonia lá, deixa crescer.
Hoje em dia a gente não sai matando os bichos mais, né? Hoje a gente preconiza tratamentos com probióticos, em vez de antibióticos. A gente tenta manter o microbioma do animal para ele conseguir se estabelecer seu próprio equilíbrio, né? Porque se a gente mata tudo, alguma coisa vai crescer e vai ser coisa ruim. Então vamos É por isso manter que eu falei aquilo do lá. equilíbrio, porque você tem que ter ali tanto bom e ruim em Sim, equilíbrio, porque aí exato. eles se mantêm Sim, eles se controlam. estáveis, né? A questão da autoendoscopia, né? Você falou que pode ser tanto rígido quanto flexível, Uhum. né? Qual a diferença básica Assim, no... para o veterinário que solicita o exame, para o tutor, nenhuma. Uhum, Depende de mim, do aparelho que eu tenho, que eu sei mexer. Então, assim, os cursos que eu fiz de autoendoscopia, né, são com dermatologistas. E fiz 2 cursos, são os 2 que existem, uhum, né, no Brasil, justamente eu quis fazer os 2 para eu ver a abordagem de cada veterinário que ensina isso, para ver. E é muito parecido na dermatologia, né? uhum. Todos os 2 vão pela mesma, 2 cursos vão pela mesma abordagem. E agora eu resolvi fazer um curso de endoscopista, para um curso de endoscopista que fala de oto e de rino, né? Uhum, Justamente para eu entender mais, porque o endoscopista sabe muito mais do que nós, que somos dermato, uhum. estamos fazendo um exame para tratar um órgão nosso. Eu não fiz um curso É de porque você faz muito endoscopia direcionado, né? direcionado, então eu estudei um equipamento, que foi o rígido, que você perguntou a diferença. Uhum, Na dermatologia, eu aprendi a usar um equipamento, que foi o rígido. Então, hoje, eu fazendo curso com endoscopista, os endoscopistas, por fazerem só isso, eles não tratam a doença, eles fazem endoscopia, que é um exame de imagem. uhum. Então, eles têm muito mais habilidade de mexer com uma pinça, de usar vários equipamentos, que, assim, eu não acho necessário. Basta, o meu já está sendo suficiente, que é o rígido. Mas eu estou abrindo a cabeça, vendo que existem possibilidades. Dá para fazer com flexível, que é maior, menor. Tem um animal que é muito pequeno, tem mais chance de você não machucá-lo durante o procedimento. Então, assim, diferença básica é da mão de quem está fazendo. O importante Uhum. não é o equipamento, é quem está fazendo saber mexer no equipamento que tem. E aí, o veterinário que pretende Uhum. seguir por esse mesmo caminho, Sim. né? Nesse caso, o ideal então seria fazer os cursos. Hoje em dia, quem segue o caminho da otoendoscopia, da Uhum, otoscopia, que é o tratamento de problemas otológicos, então uhum. quem quer tratar, quem é um otologista, por exemplo, é porque não existe nem esse nome, não existe. É. A gente está inventando o nome aqui. Então, assim, quem quer tratar otite é o dermato. A orelha é pele. A orelha, então, assim, todo o canal é conduto externo, o canal vertical, horizontal, até a primeira membrana do tímpano, é tudo pele. Então, é o dermato que trata. A partir do tímpano, tem epitélio respiratório e cutâneo. Então, fica para quem quer tratar. Pode ser um rinoscopista, pode ser um pneumo, pode ser um dermato. Por quê? Porque está no limbo. Não tem ninguém é dono daquela área. Se está neurológico, o neuro entra também. Então, assim, é difícil a gente diferenciar quem vai mexer com isso, né? Uhum. É quem estudou aquela área e que está acostumado a mexer. E já o exame otoendoscopia pode ser feito por um dermato ou por um endoscopista. Os dois vão fazer um exame, entrar, tirar foto e sair. Entrar, tirar foto, lavar e sair. E E emitir um laudo. coletar material se Coletar precisar. material e emitir um laudo com as imagens. Tanto o dermato quanto o endoscopista. A Uhum. diferença, e por que que eu busquei fazer isso? Porque eu preciso do tratamento. Então, não adianta, eu antes, na dermato, cheguei a solicitar a otoendoscopia, aí vinha um laudo para mim e eu olhava para aquilo e falava, o que eu faço com essas imagens? O que eu faço com isso? E agora? Como é que trata? Como é que esse paciente está hoje? Depois de uma semana que eu recebi o laudo. Então, assim, eu senti a necessidade de estudar a área para fazer o exame e tratar. Já direcionado, trato na hora, na hora da autoendoscopia, eu já coloco medicação, eu já saio, a pessoa quando me chama para fazer Uhum. o exame em outras clínicas, que eu atendo em algumas fixas, né, e atendo volante também. Quando me chamam para fazer a autoendoscopia volante, eu vou fazer o procedimento, vou lavar aquela orelha, vou fazer o exame e vou prescrever tratamento. E vou acompanhar como que aquele animal tá, pelo menos nos próximos Uhum. meses, e indicar para o veterinário, não, ele tem que ter acompanhamento com tal e tal medicação depois do procedimento. Então, assim, acho que é importante essa área de prescrever medicação.
Uhum. É porque acaba que, como você falou, não é simplesmente chegar lá e falar, beleza, a otite é essa aqui, tchau, benção, tá aqui o laudo. É, porque eu entrei para essa área, porque eu nem sabia que existia na dermato, Uhum. porque eu senti falta depois que eu solicitei alguns exames e falei, e agora, como é que eu trato isso? Beleza, eu tenho um laudo, mas tá falando que a otite é de tal jeito, e agora? O que que eu Uhum. faço? Então, eu comecei a estudar essa área por isso. Aí eu descobri que existiam cursos, então existe curso em São Paulo. Os cursos são o curso de otologia. Então, tem Uhum. alguns, são todos feitos por dermato e Uhum. para aprender a tratar a orelha. Agora você quer aprender a Que é o mais fazer, que é o importante. exame, que é o importante. Agora, se você quer aprender a fazer otoendoscopia, você quer Uhum. só aprender a fazer, você quer saber o equipamento, vai lá e faz a otoendoscopia e dá o laudo, aí você tem que fazer curso de endoscopia. Endoscopia mesmo. Endoscopia mesmo. A endoscopista não tem um exame, um curso específico que eu saiba só de orelha. Aí é Uhum. um curso de endoscopia, que você vai aprender tato gastrointestinal, nariz, Tudo. tudo. A endoscopia de todos os buracos que tem. Uhum. É, e você acredita que tende a crescer a busca por gente tentando se especializar na área? Com certeza. É uma área que muitas vezes o veterinário me encaminha e fala: Nossa, que legal, eu não sabia que tinha um dermato que tratava. Tipo, muita gente sabe que o endoscopista faz o exame, mas ninguém sabia que o dermato tratava. Então, assim, o próprio veterinário falando comigo: Ai, que legal, você trata isso. Tem como. Próprio dermatos que não gostam de tratar otite começam a encaminhar. Então, assim, quanto mais tem gente encaminhando, mais a área cresce. Então, eu acho que é um Uhum. caminho. Quanto mais gente especializando, mais começam a encaminhar. E quanto mais gente encaminhando, mais a área cresce. Então, eu acredito que é uma área, sim, que está crescendo cada vez mais. Eu fiz um dos cursos que eu fiz de otologia, estava na segunda turma, em São Paulo. Eu fiquei sabendo que já está na 10ª. É mesmo? Então, tem muito Pô, legal, otendoscopista por aí. legal. Tem muita gente fazendo. E a gente tem um problema constante, que é a indicação de balcão. E aí, acredito eu que às vezes quando chega, né, ele já passou por uma Consultinha. pancada de medicação que foi Uhum, meio que indicada, não prescrita. Que uhum, eu acho que é a nomenclatura mais correta. sim. Porque chega no balcão do agropecuário ou do pet shop e fala, não, usa esse aqui. E fora que às vezes pesquisa, esse aqui Não, o serve. próprio banho tosa, muitas vezes. Ah, tô acostumado, o paciente aqui tem muita É, otite, usa esse remédio nele que funcionou. não, e você tem muita pesquisa pela internet, como é que faz? Sim, tem E vídeo aí, e ensinando. aí a gente tem um grande problema veterinário que é a não necessidade de prescrição de um monte de coisa, Uhum. né? E isso pode levar a um problema muito mais difícil de se tratar. Difícil de tratar, acredito que não, assim, se o paciente usou um monte de coisa, pode ficar mais difícil de tratar se tiver resistência, porque usou antibiótico demais e aí não Uhum, tem antibiótico que funciona mais. Mas um grande problema que eu vejo não é o excesso de remédio que você já tratou, a gente resolve. É um problema sim, sim. mas a gente resolve. O que eu vejo de grande problema é usar remédio errado na hora errada. Um paciente que está cheio de pus na orelha, e aí pode ser que tenha pseudomonas, que é um tipo de bactéria gram-negativa que come a parede da orelha. Ela faz assim um estrago, ela faz úlcera na orelha e dói demais. Aquele paciente está cheio de pus. Aí vou lá e prescreve um tratamento no balcão para ele com um remédio que vai ulcerar aquela orelha toda. E aí já aconteceu de chegar para mim um animal que, eu tava com otite, tratou e piorou. E entortou a cabeça depois que tratou. Então, Uhum, ele estava só com otite, chegou lá com a cabeça torta e andando em círculo. Aí, o que eu tenho que fazer? Lavar com urgência aquela orelha, porque é excesso de medicação errada que está lá dentro. Então, muita medicação pode ser ototóxica. Então, não é que vai dificultar e causar um problema. Se chegar para mim para tratar uma otite, eu vou conseguir. Não tem uhum, assim, uma otite não tratável, entendeu? Assim, a uhum. gente vai Mas resolver aquele vai levar problema. mais Vai levar tempo. mais tempo, vai gastar mais, vai precisar de mais exames, enfim. Mas o grande problema que eu vejo não é o excesso de remédio, é o uso de remédio errado. Ou utilização errada, e acontece de chegar muito paciente, não, tá usando esse remedinho aqui há 3 meses, é a única coisa que segura a otite dele.
3 meses usando um remédio com corticoide mega potente, o paciente já está com diabetes, hiperadreno por causa daquele corticoide otológico. Porque mandaram, não, toda semana no banho tosa eles pingam umas gotinhas lá. Porque ele tinha otite depois do banho, aí pingam umas gotinhas do remédio no banho tosa. Então, é bem comum isso acontecer. E aí é falta de prescrição, falta de remédio errado, e aí leva uma série de doenças que não são mais para mim. Então, assim, é uma pomadinha simples, mas tem corticoide. E as pessoas levam muito na brincadeira isso. Então, corticoide tem uma das medicações veterinárias, que é uma das mais comuns que são usadas, que tem fluocinolona, que é um corticoide mega potente, tem uma ação... Eu uso, assim, quando a orelha está completamente fechada e eu preciso de uma bomba. O pessoal usa na rotina. E já aconteceu essa semana comigo, de tirar o remédio do paciente que estava usando há 2 meses, esse remédio potente. Aí já tá careca. Mascarando, não, né? já chega careca, assim, né? Com a atrofia cutânea pós-corticoide. Tanto corticoide que tá usando naquela orelha, não, essa otite melhorou, mas caiu o pelo. Corticoide. Então, assim, é complicado essas prescrições de internet, de balcão, porque a pessoa não sabe quando parar, quanto tempo usar, o remédio vai funcionar, mas quanto tempo tem que usar? Que horas para? Então, esse é o por isso que é problema. bom esse acompanhamento, né? Principalmente quando, num caso desse de uma otite mais grave, esse acompanhamento para ver como é que tá o tratamento, ele é essencial. Com certeza. Porque não é só um remedinho na orelha. Tem que fazer exame de colesterol, triglicerídeos, tem que ver se alterou alguma parte... É porque eu também sou apaixonado com a endócrino, né? Então, assim, chega um paciente já cheio de corticoide, tópico, achando que não tem problema nenhum, eu já tenho que investigar a parte hormonal também, que eu não investigo a fundo, mas, assim, pelo menos alguns marcadores para saber se eu preciso encaminhar para endócrino. Porque já está tão crônico, a pessoa já usou tanta coisa que mexeu com outros órgãos também. E quais são os sinais clínicos mais evidentes que o tutor deve preocupar quando então ele precisa procurar alguém para poder olhar aquele ouvido? Entendi. Assim, otite a pessoa vai saber, né? Tá com cheiro forte, tá balançando a cabeça, beleza, tem que procurar um veterinário. Mas que horas que eu tenho que realmente ir num otologista, que não existe? Que horas que eu tenho que procurar um veterinário que estudou, se especializou em otites? Na hora que tiver crônico. Um dermato amigo do meu pai, que meu pai é médico e esse dermato trabalhava com ele. E aí é o que ele brincava muito comigo, que ele dizia que eu era bichologista. Né? Então, puxando pela mesma lógica, né? Seria como é que pode dizer? Otologista porque do ouvido. Né? Otitiologista. Mas um médico do ouvido. É, isso aí. Então, assim, eu acho que deu otite, a pessoa vê. O cachorro tá incomodado, tá coçando a cabeça, vai no veterinário, vai no clínico geral. Deu otite de primeira vez, vai no clínico. O clínico vai saber que horas que tem que encaminhar, vai saber se aquele paciente... É importantíssima a função do clínico, de saber se aquela otite parece ser um animal alérgico, que tem outros sintomas que a pessoa acha que é normal, tá lambendo pata, tá com isso e aquilo, feridinhas, que horas que tem que encaminhar para o dermato. Beleza, o dermato vai resolver essa otite e essa alergia. Agora, tá no dermato já. Então, a gente já pulou, já saiu do clínico e foi pro dermato. Tá no dermato já. Isso é um dos caminhos, tá? Tá no dermato, tá crônico. Aquele dermato tá 3, 4 vezes no ano tratando aquela otite. Tudo controlou, menos a otite. Ficou crônico. Não precisa esperar tanto, não precisa... Já tá na segunda otite que você viu que recidivou mesmo controlando tudo, já vai pro otologista, já encaminha. Já pede uma avaliação, uma autoendoscopia, já começa a solicitar os exames. Porque ficou crônico, vai virar otite média. Então, assim... diagnosticar, e aí tem outro caminho também, né? O cachorro tá torto, de repente você chegou em casa e o cachorro tá torto, andando em círculo, com a cabeça virada, com o olho virando de um lado pro outro. Aí é emergência. Aí também... Aí a secretária já fala, é caso pra Thalita, porque é otite média. Porque a gente trabalha numa clínica que nós somos 4 dermatos. A secretária já sabe que é para mim, ela já sabe diagnosticar uma otite média. Citar a otite média já vai para o otologista, já procura, ou neuro, que também que o neuro vai me encaminhar. Eu trabalho muito junto com os neuros, né? Porque a maioria chega para eles, né? Chegou torto, os clínicos encaminham para o neuro. Então, por um lado é esse. E outra coisa, que a secretária sabe identificar uma otite média, mas o veterinário não sabe prevenir aquilo. Então, se ficou crônico, cara, doença crônica tem que ser levada a sério.
Se ficou crônico, procura. Vamos fazer tomografia, vamos fazer o exame preventivo. Então, assim, a gente não faz exames preventivos para descobrir se tem alguma doença. Se tem uma otite crônica e é uma raça predisposta, se é um pug, um bulldog, um braquicefálico, maltês, raças muito, que tem muita otite média e é crônico, vai ter que fazer tomografia. Nossa, mas ele não tem sintoma neurológico nenhum. Para que eu preciso de uma tomo? Porque quando ele tiver sintoma neurológico, já não é para mim, é para o cirurgião fazer a ablação. Quando chega para mim neurológico, aí preciso do acupunturista para me ajudar. Não adianta eu só fazer uma autoendoscopia. O que a autoendoscopia vai fazer? Vai lá e tira a causa, tira o problema que está lá na bula timpânica, eu tiro aquele conteúdo. Mas como é que desentorta a cabeça? É um nervo que está afetado. Como é que simplesmente tira o conteúdo? O nervo está afetado, não vai melhorar assim. É meses de tratamento para ele voltar a conseguir andar, para parar aquela vertigem, porque a otite média causa vertigem. E assim, é muito negligenciado. Quando você fala de otite, você que tem isso, você sabe. Quando você fala em ser humano, o que tem de otite? Dor. Ah, qual o sintoma que ele tem? Tem secreção, tem isso, tem aquilo, mas tem dor. A otite causa muito dor. E em ser humano, a gente sabe que causa muito dor. E nos pacientes, eles têm um desconforto, eles têm dor, mas eles não manifestam. Então, se é crônico, pode ter certeza que ele está com dor. Mas ele esconde, ele não demonstra aquela dor da mesma forma. Mas aí, quando você começa a avaliar, mas isso a gente não faz na rotina, na faculdade, por exemplo, você vai avaliar os medidores que vão avaliar se tem dor crônica ou não, tá tudo alterado. Porque um animal com otite média tem dor crônica. Precisa de tratamento de medicação para dor crônica mesmo. Então, tá crônico, procura o veterinário otologista. Eu acho que o roteiro do Ianca, acho que foi quase tudo. Então, quando é que a gente pode dizer que é crônico? A gente comentou logo no começo, né? Não tem isso escrito em livro nenhum. Não existe essa definição. É crônico é porque está recidivando. A gente costuma, e porque esse professor que eu te falei, Ronaldo Lucas, fala isso, a gente repete. Eu não sei de onde ele tirou também, eu posso ir atrás. Mas sim, teve mais de 3 otites no ano, é crônico. Parou de tratar, recidivou, é crônico. E aí precisa de acompanhamento. E aí acaba que, assim como a grande maioria das doenças crônicas, você vai ter um tratamento e uma manutenção. Exatamente, tópica. Um remedinho dentro tópico. Vai ter um remedinho na orelha, depois menos remedinho na orelha, mas sempre remedinho. Bom, pra gente descontrair um pouco, ainda não é a roleta da Ian. Ai, meu Deus. Perguntas e respostas rápidas. Tá? Qual que é o seu animal favorito? Gato. Qual animal você seria? Gato. E quais que são os maiores desafios dentro da otologia? Hoje, para mim, conciliar a minha vida real com a veterinária. Maternidade, filho pequeno, trabalhar em vários lugares, conseguir ter uma rotina de saúde, conseguir ir na academia, conseguir fazer tudo e não pirar. Porque eu já pirei. Um sonho. Ganhar muito dinheiro com a veterinária. É um sonho mesmo. Só sonho mesmo, porque... Coitados dos veterinários. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu queria ser amorosa igual um cachorro. A grossa. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste? Série? Ai, qual que tem um... Filme, desenho ou série? Eu prefiro série, mas que tem um animal, senhor? Meu Deus. Um desses... Tá, filme Marley foi o único que eu consegui pensar, mas não, sim, eu prefiro séries. Essa semana eu descobri uma série tem uma no Netflix de veterinário. Animal, veterinário da roça. Essa semana. Eu tô doida pra ver. Cara, é muito... Sabe por que eu não comecei? Porque eu tô com medo de me dar gatilhos, assim, tipo...
Porque assim, é um Ela é extremamente veterinário que cômico. não é bem pago, por isso que ele Não, foi para a clínica ele é- geral. Eu não, falei, não, eu não na vou verdade, o que assistir. acontece é o seguinte: eu assisti os 2 ou 3 primeiros episódios. Na verdade, não é que ele não é bem pago. O que acontece é que ele não consegue. Ele ia cobrar os clientes e o povo pagava ele com ovo, frango, leite. Então, E ele não tinha coragem de dizer. Porque quando ele disse, mas eu preciso comer. Eu falei, você precisa comer. Aí ela Como buscava um leite, buscava ovo, buscava. sim, ele não é valorizado na profissão. Aí eu fiquei, não, eu não vou assistir isso, gente. Mas Já é vivo bem isso o legal. dia inteiro. Mas é bem legal, assim, por conta do O humor, jeitão né? Eu vi que dele. é bem o... O jeitão dele. Eu me identifico um pouco, não vou mentir. Porque ele é meio ranzinza, sabe? eu vi uma propaganda e falei, nossa, que legal. Cara, e ele é muito direto. Quando Ele chega é o de cliente. grandes, né? Então ele deve ser bruto. E aí ele vai trabalhar num tipo Pets, Cobase, esses trem assim. E aí tem as boutiques, tem não sei o quê, e ele discorda de tudo aquilo. Mas ele vai trabalhar. Sim, eu quero Sabe? Mas é assistir. bem legal. É bem legal, porque só essa parte dele receber comida é só no primeiro episódio. Tá. Depois, o resto é ele lidando com o tutor. De hoje em dia, né? Alguns humanizando demais o pet, e aí ele dá umas cortadas, tipo Tramontina mesmo. É bem legal, vale a pena assistir. Quero ver. Voltando aqui, que a gente começa a prosear. Tem algum animal que você tem medo? Cavalo. Eu tive que fazer estágio na faculdade com Nossa. cavalo para eu aprender a chegar perto. Foi no RPMON. Eu fui lá, tive que conversar com o major para eu conseguir pôr entrar essa parte eu não tinha coragem. Entrar na baia, na cela, não sei nem o nome. Eu sempre tive pavor de cavalo. Pavor. Quando eu era criança, meus irmãos falavam que o carroceria ia me buscar. Então, eu sempre tive medo de cavalo. Bullying de 2 irmãos mais velhos. Então, eu tinha muito medo de cavalo. E continuo. E qual que é a melhor parte de trabalhar com essas otites? Com otite, com a veterinária no geral, assim, é bom saber que a gente fez alguma coisa, deu qualidade de vida para algum animal e deixou ele feliz. Então, assim, teve um período da minha vida que eu saí da veterinária, fui buscar fazer outras coisas. E o que eu mais senti falta foi isso, assim, de saber que eu fiz alguma coisa importante na vida, saber que, não, cumpri meu papel, deixei uma família feliz porque conseguiu dormir, aquele cachorro não tá mais acordando todo mundo de madrugada se lambendo, aquele cachorro não tá chacoalhando a cabeça, deixando as pessoas transtornadas, sem saber o que fazer. Então, assim, é resolver o problema e dar aquela sensação pessoal mesmo, assim, de satisfação, porque você foi útil para alguma coisa. E qual que é o maior mito dentro da otologia? A gente já falou disso. Água do banho causa otite? Qual dica que você daria para quem está lidando com um paciente com essas otites recorrentes? Procurar um médico especialista em dermatologia que estudou otologia. E qual dica você daria para os estudantes que querem seguir nessa direção? Se é estudante, a minha dica é: pare de querer se especializar. Vai fazer clínica geral primeiro, aprende alguma coisa, aprende como que trata um vômito, aprende tudo, pelo menos 1 ano, para depois escolher para que lado que você vai. Depois disso, não se afobe. Vai fazer um curso de internet, depois você faz uma especialização, depois... Calma, que o mundo não vai acabar se você não for especialista em 1 ano. E se você for especialista em 1 ano, você vai acabar também com o mundo, porque você vai fazer tudo errado. É uma das coisas que eu costumo... Os estudantes são muito afobados hoje. Então, assim, a informação tem que ser rápida, tudo tem que ser rápido. É a galera que meio que já sai da faculdade como especialista. Sim. Porque você consegue começar um curso de especialização sem ter se formado. Sem ter se formado. Ou então você faz muito estágio naquela área e já sai atuando como? Sem ser especialista. E você não tem a vivência clínica que você vai precisar. E a vivência clínica não é só aprender a tratar um vômito, é aprender a lidar com o tutor, é aprender aquela malemolência, aquela coisa de lidar com a morte na frente do tutor. Eu acho que essa parte é muito importante. E as pessoas, os clínicos, só querem
especializar, clínico não, os estudantes, né? Só querem, os estagiários chegam para mim, eu quero ser otologista. Eu falei, calma, calma. Muita coisa ainda. Vai ser clínico geral, vai ganhar um dinheirinho, vai dar plantão, aprende como é a vida, para você saber como tratar as pessoas depois. Eu já fiz. Calma só a dica, não é? Bom, a temida roleta da Ianca. Ai, meu Deus, pode ir embora? Ai, meu Deus. Ih, relaxa. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Vai aparecer Ufa. as imagens e É um aí a gente tem tubarão. que descobrir qual é. Pode falar já? Tubarão. Pode. É o dente de um tubarão. Ah, é um tubarão martelo, pra ser mais preciso. Liga, dente do tubarão, já falei, tubarão. Essa foi fácil. Isso é um... Bizu, é um gnu. bisão, como é que fala o nome disso? gnu. Bisão, gnu. Não é? Acho que é. Então, depois que aparecer o animal todo, eu não vou saber o nome dele. Ele tem uma cara esquisita. Parece um cavalo gnu. com búfalo, com gnu. gnu. Muito Discovery Mas a pele Channel. dele é uma ave. Não. Não, isso é um focinho? Não, acho que é um leão lontra. marinho. Lontra, Aí eu não sei a diferença de lontra e leão marinho, tá vendo? Uma Que parece... morsa. Aí, leão Que é marinho, lontra e... o Leôncio do Pica-Pau. Gente, eu fiz veterinária, não foi biologia, eu não sei diferenciar esses bichos. A gente não estuda isso, eu não sei as diferenças. Acabou? Na veterinária a gente estuda a cor do pelo dos cavalos, a gente não estuda que bicho é Não, esse. mas é umas coisas que eu não entendo na veterinária que é. O povo tem a ideia o seguinte, produtos de origem animal tem que ser inspecionado por veterinário. Beleza. O que eu sei de abelha? E se você vai produzir mel, você precisa ter um veterinário responsável. Tinha que ter um biólogo, O que a gente não? sabe de abelha? Não, eu sou tecnista, não sei A quem única coisa que eu sei é que tem gente que tem alergia, se tomar muita picada, vai de arrasta, vai pro saco. Também não lembro de a gente estudar abelha, não. Nunca vi abelha. Abelha é o quê? Na faculdade. Que eu tô aqui pensando, a gente já fez avicultura, mas a abelha não é ave. Não. Cara, qual é a lógica? Qual é a lógica? A lógica é que a grade curricular tá errada, né? Deixa o veterinário trabalhando com abelha, não tira a profissão dele, não. Não. Tem que mudar a grade curricular. Eu deixo tranquilamente. Redes sociais, para quem quiser mais informação. Otodermato Thalita Borges. Tem que conferir. Mas deve ser isso. Qualquer coisa a Ianca bota na descrição certinho. Né? Queria agradecer mesmo. Eu acho que é uma área nova e é uma área que realmente precisa de ser olhada de uma outra forma. Porque, como a gente estava comentando, tratar a otite, a grande maioria consegue tratar. Agora, manter o animal estável é que é o mais complicado. Né? Então, eu queria agradecer mesmo. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço a todo mundo que for assistir. Dizer que aqui a gente conta com o apoio dele Brasil. Vídeo, internet, tem esse estúdio de podcast, tem estúdio com cenário fixo, tem estúdio com chroma key. Então dá para montar curso, vídeo aula, o que vocês quiserem. Dizer que é isso. E até semana que vem.